conversar com você hoje, para mim é uma alegria mensurável falar da palavra de Deus. Eu vou confessar para você que essa semana eu fiquei ansioso por esse momento. Parece estranho, né? Se há mais de 20 anos, 19 só de restauração e vida, já ministrei não sei quantas vezes, mas essa semana eu estava ansioso para chegar esse momento, porque Deus me incomodou entre aspas, e eu quero que Ele me incomode toda hora, desse jeito, se isso for incômodo, mas Deus burilou dentro de mim algo, e algumas pessoas vão perceber que isso aconteceu, porque eu já falei aqui, comecei a falar no domingo passado, falei um pouco na quarta, sexta eu não tive a oportunidade de vir, mas sei que foi maravilhoso o nosso COD, né? Grupo de oração e discipulado, e eu não pude vir, mas se eu tivesse vindo, acho que eu iria falar sobre isso também. Eu atrapalho o pessoal aqui bastante, que eu me meto na conversa, mas é algo que está muito ardendo no meu coração. Na madrugada, algumas vezes que eu levantei na madrugada essa semana, foi por isso, Deus falando, e eu disse: Senhor, que coisa boa, que coisa maravilhosa. Eu queria falar no Salmo 51, queria falar com você hoje, no Salmo 51, eu queria falar sobre a maravilhosa graça. A gente canta, né? Maravilhosa graça. E hoje eu quero falar sobre essa maravilhosa graça. Maravilhosa graça. E o Salmo 51, ele conta a história de um homem, conhecido como Davi, a história de um homem que havia pecado, havia cometido um grande pecado, e no meio evangélico, é um pecado quase que imperdoável, porque a gente perdoa político que roubou, a gente perdoa fulano que assassinou não sei quem, mas se você falar que fulano adulterou, acabou. Aquele ali está manchado pro resto da vida, nunca mais ele presta para nada dentro da igreja. A gente tem uma dificuldade para perdoar isso, né? A gente coloca isso aí um pecadão. Os outros é pecadinho, mas esse é pecadão. E Davi tinha cometido esse pecadão. Davi tinha cometido dos mais horríveis pecados. Ele não cometeu só o adultério. Para cometer o adultério, após cometer o adultério, ele comete um assassinato. Ele é o mandante de um assassinato. Olha que currículo terrível de um cara desse. Olha o currículo dele. Já pensou se eu falasse para você: irmão, amanhã vai me pregar um homem que ele traiu a mulher dele, teve um filho com a mulher do cara, e para tentar esconder o negócio, ele mandou matar o cara. Mas a polícia descobriu. Acho que você nem ia vir, você ia falar: o quê, pastor? O senhor vai dar um púlpito para um cara desse? Mas o Salmo 51, ele fala sobre essa pessoa. Depois, se você quiser ler, alguns historiadores, alguns estudiosos da Bíblia, diz que esse salmo todo, ele é por causa de 2 Samuel, capítulo 11, verso 12 a seguir. Conta essa história. Então, eu queria ler com você o Salmo 51. Queria ler com você, ele é um pouco extenso, 19 versículos, mas vale a pena. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque conheço as minhas transgressões, e os meus pecados estão sempre diante de mim, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que
Amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilos e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprazes em sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te guardarás de sacrifício, te agradarás de sacrifício e sacrifício de justiça dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amém? Que salmo lindo, que salmo maravilhoso. Então, como eu disse a você, esse salmo ele tem esse contexto. E o que eu quero falar com você hoje é que a religião ela anuncia regras, a religião ela anuncia lei, a religião ela anuncia dogmas, mas o Evangelho de Jesus, a Bíblia Sagrada, o Evangelho do Cristo, ela anuncia boas novas. A Bíblia diz que o Evangelho é boas novas de alegria. Então, o que Deus tem para mim e para você, para anunciar para mim e para você, é que chegou as boas novas. Como é gostoso a gente receber boas notícias. Não é gostoso? Sabe, às vezes alguém chega na sua casa e diz assim, eu tenho uma boa notícia. Quando o César chega lá em casa, Júlia, e ele diz assim, Júlia, eu preciso te contar algo, eu tenho boas notícias. Puxa vida, o seu coração já regozija, o sorriso já vem para o rosto, a paz entra no nosso coração, porque vem boas notícias. E eu quero, nesta noite, que você saia daqui com o coração regozijando, porque Deus tem para você boas notícias, boas novas de alegria. Sabe por quê? Porque falam os historiadores, os estudiosos, eles colocam que há pelo menos duas dispensações: a dispensação da graça, ou a dispensação primeiro da lei, antes da inocência, mas a primeira a dispensação da lei e a dispensação da graça. Aí a gente coloca assim, bom, Velho Testamento, lei. Novo Testamento, graça. E a gente vive nessas duas baladas. Uma hora, não vou ouvir o Velho Testamento porque é lei. Não vou ouvir só o novo, porque é graça, mas graça aí depois tem um monte de contexto, mas não é isso que eu quero entrar. O que eu quero falar com você hoje aqui, é que Jesus te ama. É que Deus te ama de uma forma extraordinária.
de uma forma maravilhosa. Mas o que nós vemos hoje? Nós vemos muitas pessoas que estão vivendo na graça, como se vivessem na lei. Eles vivem na graça, mas eles colocam a roupa da lei. Eles querem viver debaixo de dogmas, eles querem viver debaixo de regras, eles colocam Deus numa caixinha e diz: Deus só faz desse jeito, Deus é assim, e você tem que andar assim também, porque se você não andar assim, Deus não. Então tem muita gente na graça vivendo como se estivesse vivendo na lei. Mas também há um povo que viveu na lei como se vivesse na graça. Viveu na lei como se vivesse na graça. Davi é um desses homens. Ele viveu na lei como se ele vivesse na graça. Porque ele confiava intimamente no amor de Deus. Porque ele confiava intimamente no que Deus era para ele. Ele sentia essa paternidade. Ele sentia esse amor. Ele sentia esse cuidado. E uma coisa que eu acho lindo, e que me mexeu comigo, e eu gostaria que Deus mexesse com você aqui nesta noite, é que Davi, em meio a todos esses problemas, ele não correu de Deus. Diferente disso, ele correu para Deus. Eu tenho uma notícia da parte do céu para você hoje aqui nessa noite. Não importa o problema que você esteja passando, não importa o problema que você está vivendo, não importa a situação que que está acontecendo com você hoje, não corra de Deus, corra para Deus. Não corra de Deus, não se esconda. Não faça como Adão: Senhor, eu estou aqui escondido porque eu estou nu. E muitos de nós, às vezes é desse jeito, a gente comete um pecado, comete um erro, perde alguma coisa, falha em alguma coisa, a gente diz: eu nem vou orar, eu vou me esconder de Deus, eu não vou tomar santa ceia, eu não vou para a igreja, eu não vou pedir oração, eu não vou confessar meu pecado, e começa a se esconder de Deus, quando Deus está dizendo: vem para cá, aleluia, vem para próximo de mim, porque eu tenho cura para essa sua ferida. Meu irmão, se você está ferido, você não pode correr do médico. Se você está doente, você não pode correr do hospital. Se o dente está doendo, procure o César. Não adianta fugir, tem que ir. Sabe por quê? Porque lá tem cura. Deixa eu dizer para você, Deus tem cura para você. Aleluia, não importa a situação que você está passando. Você é filho, e filho nunca é colocado para fora. Filho não é colocado para fora. Quantas vezes você que tem filho, eu já falei isso não sei quantas vezes, não vou ajudar, se vier pedir de novo para mim, não faço, se for para não vou fazer, não vou ajudar, não vou isso, não vou aquilo, mas quando chega perto a gente diz: o que você está precisando? O que você quer? Eu precisava. Você vai lá e ajuda de novo, e ajuda de novo, e ajuda de novo, e ajuda quantas vezes precisar. Deixa eu dizer para você, Deus é assim com você, isso se chama graça, aleluia. A lei manda matar, mas a graça diz: ajuda, aleluia. A lei manda apedrejar, mas Jesus pega nas mãos e diz assim: vai e não peques mais. Essa é a graça que Deus tem para nós, aleluia. Essa é a misericórdia que Deus tem para nós. E Davi, ele sabia disso. Eu brinco às vezes comigo mesmo, peço permissão para Deus e para Davi. Eu brinco que eu falo assim: Davi devia ser aqueles menino sapeca. Davi parece aquelas crianças sapeca, que já faz sabendo que vai dar ruim, mas ele já faz assim: qualquer coisa eu corro lá para o pai, e o pai dá um jeito nisso. Está aqui um pastor que acabou de falar com você aqui,
Ele não gosta que eu fale essas coisas, mas eu vou contar. Que ele era bebê, igual os neném da Ana. Pequeno. Quantos anos eles têm? Então, é isso aí, 5 anos. Acabava o culto, todo culto era a mesma história. Isso durante bastante tempo. Gustavo lá na sala das crianças, acabava o culto, não importa quem estivesse ao meu lado, não importa com quem eu estivesse conversando, não importava nada. Abriu a salinha, ele vinha voando. Agarrava na minha perna. Pai, se falar alguma coisa, não fui eu. Lembra disso, Gustavo? Lembra, né? Pai, fulano vai vir falar que eu fiz isso e aquilo, mas não fui eu, tá? Mas era todo culto, meu irmão. Não era 1 ou 2. Era todo culto. Acabava o culto, corria, agarrava na minha perna. Pai, não fui eu. E eu já sabia. Falava, aprontou alguma. De novo. Fez de novo. Mas todas as vezes, eu perdoava. Todas as vezes, eu dizia, da próxima, apanha. Mas nunca chegou a próxima. Todo domingo passava. Todo culto passava. Deixa eu dizer para você, Deus não vai te pegar na próxima. Porque Ele te ama. E Davi era esse cara que sabia disso. Agora, o que eu quero focar com você aqui nessa noite é que Davi, ele teve um problema seríssimo. O problema dele era grave. Qualquer um de nós ia chegar e dizer assim, eu preciso sentar com o Senhor para falar, para conversar, para contar o que aconteceu. Mas deixa eu dizer para você, Davi, ele confiava na graça. Davi, ele confiava no amor. Ele não contou o problema. Ele não chegou dando desculpas. Ele não chegou fazendo comentários. Ele já chegou dizendo, Senhor, eu preciso da sua graça e da sua misericórdia. Sabe por quê? Deixa eu dizer para você. Porque o amor não quer justificativa, o amor quer a volta. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gosto disso, porque quando eu lembro lá em Lucas capítulo 15, verso 18 a seguir, fala do filho pródigo. E o pai com o filho pródigo não estava preocupado em saber o que tinha acontecido com o filho. Não há uma linha sequer do pai perguntando o que o filho tinha feito com o dinheiro. O que é que você fez com o dinheiro? O que é que você fez da sua vida enquanto você não estava aqui com a gente? O que é que você fez da sua parte da herança? Não. A Bíblia diz que todos os dias o pai ia para o portão de braços abertos à espera do filho. Sabe por quê? Porque o amor espera a volta. Louvado seja o nome do Senhor. A lei, ela quer justificativa. Mas Jesus diz que é o Senhor quem nos justifica. Deixa eu dizer para você, Deus não está preocupado em que você se justifique diante dEle. Às vezes a gente fica, Senhor, eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, Deus está falando, eu já sei. Eu já sei. Eu estava lá quando você errou. Ou você acha que Deus não estava lá com o filho pródigo? Deus estava lá com o filho pródigo. Quando ele desejou comer as bolotas dos porcos, Deus estava lá com ele. Quando Davi estava errando lá com Betseba, Deus estava lá. Quando ele estava dando a ordem para deixar Urias na frente da batalha até ser morto, Deus estava lá. Mas Deus estava lá. Quando Davi disse assim, Senhor, eu pequei contra ti. Aleluia. Quando ele se arrependeu, quando ele pediu perdão, quando ele quis voltar, Deus falou, eu também estou aqui. Deixa eu dizer para você, em nome de Jesus, saia da lei e entra para a graça. Louvado seja o nome do Senhor, porque o amor de Deus está te esperando. Mas sabe o que acontece conosco? Acontece que a gente
fica dizendo para nós mesmos, eu não sou merecedor. Merecedor não somos mesmo, por isso que chama graça. Graça, favor e merecido. Você já pensou se você fosse listar diante de Deus o que você merece e o que você não merece? Vou dizer para você, eu pelo menos, não vou falar da sua vida, mas eu vou falar da minha, eu não mereço nada. Eu não mereço nem estar aqui, eu não mereço nem estar vivo, mas a bondade e a misericórdia do Senhor permanece comigo. Então você não merece, mas a Bíblia fala da graça e não fala do merecimento, fala da bondade e do amor de Deus. Então às vezes você está, Senhor, será que eu mereço? Merece. Olha para o seu irmão e diz assim, você merece. Deixa eu dizer algo lindo aqui para você, que o Espírito Santo falou comigo essa semana. Tem gente recusando aquilo que Deus quer dar com amor. A coisa mais feia que tem é quando alguém quer te dar um presente e você devolve. Você já pensou? É horrível você querer dar um presente para a pessoa não quero. Não, mas eu não quero. Eu aprendi muito cedo, graças a Deus. Quando eu comecei no meu ministério, que eu ministrava muito fora, estava sempre recebendo convites para pregar aqui e ali, em outras igrejas, mas eu estava com a vida financeira tranquila. Eu não tinha problema de colocar gasolina e rodar 50 quilômetros, 100 quilômetros para ir pregar, não tinha problema disso. E eu ia com o maior prazer, com a maior alegria. Aí quando chegavam lá, sempre no final do culto, alguém trazia um envelopezinho e falava assim, pastor, às vezes a igreja simples, irmão, às vezes a igreja humilde, e o pastor chegava, pastor, olha, a gente vai te abençoar. Eles brincavam assim, tinha entre os pastores esse negócio, vou te abençoar com um canequinho de gasolina. E sabe o que eu fazia? Eu devolvia. Eu dizia, não pastor, não quero, não precisa, eu estou bem. E o pastor, não, leva, a gente queria dar, a gente juntou, a irmãzinha que fez, não. Um dia um pastor ministrou sobre a minha vida, e ele disse assim, pastor, não faça isso. Não faça isso. Não recuse aquilo que Deus está te dando. Se o senhor quiser devolver como oferta, devolva como oferta depois. Mas nunca diga não. Pegue e agradeça. Irmão, aquilo acabou comigo. Eu já sou grande assim, forte, né? E aquilo me deixou desse tamaninho assim, que eu fiquei tão pequenininho, que eu falei, meu Deus do céu, é grande verdade. A partir dali eu aprendi, não deixe de receber aquilo que Deus quer te dar. Aprenda o que eu vou te dizer. Se Deus está te dando, é porque você merece. Deus não iria te dar se você não merecesse. Nós ouvimos o testemunho da Tati aqui, como nós vamos ouvir muitos outros testemunhos. Estou sempre ouvindo o testemunho do pastor Fábio aqui, Deus abençoando, pastor César, irmãos da igreja, sempre alguém contando, olha, recebi isso, ai, será que eu mereço? Merece sim, aleluia. Quando alguém pergunta para mim assim, como você está? Eu falo, eu estou melhor do que eu mereço, aleluia, nem mereço tudo isso, mas o Senhor quis me dar. Ei, não abra mão daquilo que Deus quer te dar. Deus quer te dar, pegue para você, é seu, Ele está te dando porque Ele te ama. Fala isso para o seu irmão, pegue o que Deus quer te dar. Sabe por quê? Porque a gente acha que não merece, que não tem direito. Sabe por quê? Porque a gente é pecador. Nossa, eu sou tão pecador. E o que aconteceu com o perdão de Deus? O que aconteceu com o perdão de Deus? Eu até estou tomando cuidado nas minhas orações, porque todo dia eu dobro meu joelho, o Senhor me perdoa. Acho que Ele fala assim, eu já perdoei, de novo. Eu dobro o joelho e falo, Senhor, perdoa os meus pecados. Ele, de novo. Você quer que eu mande Jesus de novo para morrer por você? Já perdoei os seus pecados. Ei, deixa eu falar para você, não escreva com caneta aquilo que Deus anotou a lápis.
Quer que eu traduza isso para você? Não coloque na pedra aquilo que Deus escreveu na areia. Sabe o que é isso? Significa que nós estamos guardando o que Deus já esqueceu. Eu vou profetizar aqui em nome de Jesus. Deus vai libertar você dessa culpa. Tem gente que leva um sentimento de culpa, que Deus já perdoou, que Deus já esqueceu, que Deus já jogou no mar do esquecimento, mas todas as vezes que você vai pedir algo para Deus, você diz: Deus, o Senhor lembra daquele negócio? O Senhor já me perdoou. Aí Ele diz: já te perdoei, mas você não, porque você não conseguiu ainda se livrar disso. Conta-se uma ilustração, que 2 amigos iam andando no deserto, amigos íntimos, e eles, depois de muito tempo no deserto, acabaram discutindo, e eles se estapearam por ali, discutiu, aí, um amigo dele, um dos amigos saiu para o lado e escreveu: hoje eu briguei com fulano de tal, ele falou isso de mim. Ele escreveu na areia, escreveu isso, né? Fizemos isso, brigamos, xingamos, escreveu tudo lá, e continuaram a caminhada. Passou o tempo, discutiram de novo, ele foi lá, de novo. Aí um dia, ele disse, aconteceu um problema, e esse amigo que ele escrevia lá os problemas, salvou ele de um perigo, de morte. Ele foi lá, achou lá uns instrumentos, e escreveu na rocha: fulano de tal, hoje me salvou. Aí o amigo dele viu aquilo, e falou assim: por que que quando nós brigamos, você escreve na areia, e quando eu te salvei, você escreveu na pedra? Ele disse: aquilo eu quero esquecer, isso aqui eu quero levar para o resto da vida. Deixa eu dizer para você, esquece os seus pecados e lembra do perdão de Deus. Seus pecados já passaram, a Bíblia diz que Deus já jogou no mar do esquecimento, Deus já jogou para terra, e você está escrevendo com caneta coisas que Deus já está apagando. Louvado seja o nome do Senhor. Você lembra quando você estava na escola, que você pegava aquela borracha, que todo mundo falava que apagava a caneta, que era até hoje eu me sinto enganado por esse negócio, né? Pega a caneta, a borracha que apaga a caneta, rasgava o papel, mas não apagava a caneta. Você molhava, lambia, esfregava, rasgava tudo, nunca apagou a caneta. Deixa eu dizer para você, Deus hoje, aleluia, está pegando aquela borracha linda, sabe aquelas molinhas, aquelas bem bonitinhas que a gente até mordia, parecia gelatina, e está apagando, aleluia, todos os seus problemas, aleluia. Sabe por quê? Porque Ele escreveu com lápis, enquanto você está escrevendo com caneta. Para com isso. Davi, ele escreveu com lápis, porque ele estava na graça. Ele disse: Senhor, eu não vou falar nada, eu não vim aqui para falar nada sobre isso, eu só venho aqui para pedir a sua misericórdia. Eu tenho uma palavra profética para a tua vida aqui. Dos seus piores dias, dos seus piores problemas, dos seus piores pecados, Deus vai fazer renascer os seus melhores dias e os seus melhores testemunhos para a glória do nome do Senhor Jesus. Sabe, daquilo que você pensa que já está perdido,
Sabe daquilo que você pensa que já não tem mais jeito? Sabe daquilo que você está dizendo, esse foi o meu dia mau? Deus está dizendo assim, desse dia mau, eu vou criar o maior testemunho para a sua vida. Os melhores testemunhos que Deus tem para você, Deus vai criar através dessas coisas. Então você lembra do filho pródigo? O filho pródigo sai, e quando ele volta arrependido, mas ele não volta contando o que aconteceu, e nem o pai estava interessado nisso, ele só volta. Eu digo de novo para você, Deus só quer que você volte, Deus só quer que você se arrependa, Deus só quer, pastor, mas eu nunca saí da igreja, eu nunca saí da casa do Senhor, meu irmão, mas são tantas coisas que a gente vai se afastando, porque a gente vai errando, a gente vai deixando de ser criança, a gente vai deixando de ser inocente, a gente fica todo orgulhoso de dizer assim, eu tenho 20 anos de crente, eu conheço Bíblia, eu já fiz curso teológico, eu já li não sei quantos livros, eu só ouço fulano de tal, irmão, isso aí, aleluia, é para você esquecer, volte a ser criança, aleluia, entra correndo, aleluia, onde Deus está, não se importa com quem está lá não, faz como o Gustavo fazia, agarra nos braços do Senhor, agarra nas pernas dele e diz, Senhor, aleluia, tem misericórdia de mim. Não importa com o que os outros estão falando, tem misericórdia de mim, irmão. Hoje eu quero chamar você para a graça. Hoje eu quero chamar você, aleluia, para isso que Davi faz. Davi olha para Deus e diz assim, Senhor, purifica-me. É isso que eu preciso ser purificado, porque eu pequei, porque eu errei. Ele sabia dos seus erros, ele sabia dos seus pecados, ele sabia o que ele tinha cometido. Ei, você sabe o que você cometeu? Você sabe. E eu vou dizer para você, Deus também sabe. E você não precisa ficar contando isso. Deus não quer ouvir essa história. Sabe quem se alimenta dessa história? Satanás. Satanás se alimenta dessa história. Satanás ama ouvir você dizer que você não presta, ama você dizer que você não merece, ama você dizer que Deus não te ama. Essa canção que nós cantamos aqui hoje, eu não pedi para eles cantarem, eu não pedi, mas essa canção ficou na minha playlist dessa semana. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele tem ciúmes de mim. Você acredita nisso? O diabo não se conforma com isso. Que você peca e Deus te ama. Que você erra e Deus te ama. Que você não acerta o alvo e Deus te ama. Que você entra pela porta errada e Deus vai lá e te pega e traz de volta. Que você vai para o caminho errado, quando o diabo pensa que você vai cair, está lá Deus esperando você. Quando você vai tropeçar para cair, está lá Deus te pegando e vem para cá, volta, vamos para casa. Bom, você está no caminho errado. Ei, o Espírito Santo está falando conosco hoje aqui. Essa palavra é para Deus pegar nos seus braços e dizer assim, volta, vem para casa, a gente anda junto, nós somos juntos, estamos juntos. Não importa, querido, não importa o que você fez. Eu gosto de Davi, porque Davi, ele sabia do tamanho do erro, ele sabia do tamanho do pecado, mas não importa o que você fez, nem como você está voltando, o Pai está de braços abertos para te acolher novamente. Você imagina em que estado estava Davi? A Bíblia diz que Davi teve um filho com Betseba, e Deus o repreendeu, e jogou uma enfermidade no menino, e o menino ficou doente,
e ficou entre a vida e a morte. E Davi, a Bíblia diz que ele não comeu e não bebeu, enquanto o menino estava doente. Ele orou, ele jejuou, ele clamou, ele buscou. Mas aí o menino morreu. Sabe o que Davi fez? A Bíblia diz que ele se levantou, tomou banho, pediu para o pessoal trazer comida. Depois que ele estava pronto, ele disse: agora eu vou adorar a Deus. Ei, deixa eu dizer para você, Deus só quer que você volte. Não importa como você vai voltar. Você imagina o filho pródigo? Como volta esse menino agora? Saiu cheio de dinheiro, saiu no luxo, saiu com 1/3 da herança, de toda a herança do pai, saiu bem, mas voltou quebrado. Ei, deixa eu dizer para você, não se iluda com essa teologia do Instagram. A teologia do Instagram é: eu vou vencer. A teologia do Instagram é: todos são vencedores. Se você não estiver vencendo, você está em pecado. Se você não for um vencedor, você é isso. A teologia do Instagram é isso. Sabe por quê? Porque o Instagram mostra que você tem que vencer, tem que vencer, tem que vencer, tem que vencer. Porque senão Deus não te ama. Porque senão Deus não está com você. Se você não for um influencer de sucesso, Deus não te ama. Se você não for um empresário de sucesso, Deus não te ama. Se a sua igreja não tiver milhões, milhares de pessoas, centenas de pessoas, é porque Deus não está lá. Essa é a teologia do Instagram. Mas deixa eu dizer para você, aleluia, Deus ama, aleluia, aqueles que ainda são pequenos. Deus ama aqueles que erram. Deus ama aqueles que pecam. Deus ama aqueles que estão começando. Deus ama. Deus ama, não importa, volta. Ele diz: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Eu não quero falar nada para o Senhor, eu só quero dizer que eu preciso do Senhor. Não importa como você veio, Deus está aqui para te acolher. Esse chama-se graça. Sabe por quê? Porque Deus não está esperando as suas justificativas. Deus está esperando a sua volta. Vou repetir. Deus não está esperando a sua justificativa. Deus está esperando a sua volta. Uma certa vez, hoje já está tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Mas tinha um pastor, que eu saí da igreja dele, meu bispo Gidalti. Falo o nome dele, porque hoje, graças a Deus, está tudo bem. Algumas pessoas aqui lembram quando ele foi na nossa igreja, quando ele veio na nossa igreja. Eu saí da igreja dele, fui congregar em outro lugar, e ele ficou muito magoado. Eu entendo ele. Ele ficou muito magoado, porque afinal de contas ele era meu tio, e ele não entendia porque eu tive que sair, porque eu saí. E ele dizia assim, as pessoas falavam, eu falava: puxa vida, eu preciso ir lá falar com meu tio, preciso ir lá falar com o Gidalti. Aí as pessoas diziam assim: ó, a gente já falou com ele. Ele falou que antes, ele vai te esculhambar. Antes dele te perdoar, ele quer ouvir tudo que você tem que falar, mas ele vai falar tudo o que ele quiser. E eu nunca fui. Eu nunca fui, pastor. Porque eu tinha medo.
Eu dizia, não vai resolver, porque em vez da gente se perdoar, a gente vai brigar. Porque ele vai falar e eu vou falar também, aí não vai prestar. E a gente ficou nisso. E ficamos anos, muitos anos, sem se falar. Morreu a minha avó, fui no velório, ele estava lá, não nos falamos. Morreu a minha mãe, ele veio no velório, nem entrou para próximo da urna, porque eu estava perto. E a gente ficou muitos anos sem se falar. Sabe por quê? Porque alguém estava esperando justificativa. Justificativa. Ele aguardava que eu fosse me justificar. Mas um dia, o Espírito Santo falou com ele. E sabe como que aconteceu? Ele estava indo para o culto no domingo. Ele entrou na igreja, como se eu estivesse chegando aqui. Ele entrou na igreja no domingo. Aí tinha o copastor dele. Ele disse assim, vamos comigo no lugar? Para o Daniel. E o Daniel disse, mas o culto? O senhor quer sair agora, o senhor acabou de chegar? Quem que vai fazer o culto? Não, pede para alguém dirigir, para alguém pregar, porque Deus está mandando eu ir no lugar. Porque Deus não se preocupa com justificativa. Deus se preocupa com a volta, com o perdão, com o amor, com o acolhimento. Sabe para onde ele foi? Chegou na igreja. Esse dia era o Gustavo, o pastor Gustavo estava pregando. Lembro que fosse hoje. Ele chegou na igreja, quando eu vi aquele homem entrando na porta, eu até me emociono ainda hoje. Quando eu vi aquele homem entrando na porta, entrando pela igreja, falei, Senhor, que coisa louca. Que coisa louca. Sabe por quê? Porque era o que eu orava. Eu sempre falava lá em casa, Isabel está aí, Gustavo está aí, sabe disso. Eu falava, o meu sonho é um dia o Bispo Gidalti entrar pela porta da nossa igreja e a gente se abraçar e dizer, deixa isso para lá. E foi isso que aconteceu. Ele entrou, a gente se abraçou, eu não perguntei o que tinha acontecido, ele não perguntou o que tinha acontecido, e ficou tudo bem. Eu quero encerrar essa mensagem agora. Eu quero encerrar essa palavra agora. O amor, ele supera a lei. O amor, ele supera o ódio. O amor supera as acusações. O amor supera o que dizem sobre você, ou o que dizem sobre os outros. O Espírito Santo manda eu dizer aqui para pessoas aqui, não importa o que estão falando, o que importa é o que está no seu coração. Vou contar um testemunho aqui, para encerrar. Presta atenção. Alguns dias atrás, eu vou guardar os nomes, porque eu sei que algumas pessoas aqui conhecem, e eu não quero expor a pessoa dessa forma. Não sei se ela quer que eu conte. Aí eu recebo um telefonema, uma ligação, coisa que já é difícil você receber ligação hoje, né? Recebe mensagem, mas ligação é difícil. Então, quando ligaram, eu atendi. Pastor, é fulano de tal, uma mulher. E eu sabia que tinha acontecido algumas coisas de estranho, tipo, se separou do esposo, a mulher da igreja, tinha se separado do marido, tinha ouvido rumores de que ela estava já com outra pessoa, o marido tinha ido embora de São Paulo, então a coisa estava, e ela me ligou, e começou a contar, que ela não estava bem. Você vê como você não pode acreditar em Instagram, viu? No Instagram era só declaração de amor. Era só, estou vivendo o meu melhor momento. Era só, Deus cumpriu.
Mas aí ela me ligou. Disse, pastor, precisava conversar com alguém. Eu estou com uma pessoa, assim, começou a contar a história. Separei do meu marido, ele foi embora. Eu estou com esse cara, mas não sei se é isso, meus filhos não gostam e tal. E começou a falar, e eu deixei ela falar. Depois que ela falou tudo, eu disse assim, a quem você está ouvindo? Ela, não estou entendendo. Eu falei, quem você está ouvindo? Eu quero falar com você só uma coisa, ouça o seu coração. Apesar da Bíblia falar que enganoso é o coração, mas Deus fala através do nosso coração. Falei para ela assim, faz o seguinte, isso aí não está bom. Isso aí não está legal. Você não está feliz, e você sabe disso. Mas você está ouvindo outras vozes. Você está ouvindo outras pessoas. Você está preocupado com a aparência, você está preocupado com o que vão dizer, você está preocupado. Eu disse para ela assim, você vai fazer o seguinte, você vai desligar esse telefone e você vai falar com Deus. Ah, pastor, estou tão afastada. Você pode estar, mas Ele não está, Ele continua com você. Ah, mas faz tanto tempo que eu não dobro o joelho. Eu falei, faz em pé mesmo. Não precisa dobrar o joelho. Fala em pé, deitado, sentado, não importa. Mas chama ele para uma conversa. Conta para ele o que é que você está sentindo. Isso que você está falando para mim. Conta para ele. Aí eu falei para ela assim, o que impede você de voltar com o seu marido? Reconstruir essa família. E começar tudo de novo. Ai, pastor, vai orar. Vai falar com Deus. Fecha os ouvidos para o mundo. É você e o Eterno. Ouça o seu coração. 3 dias depois, recebo um áudio. Ela não me ligou. Recebo um áudio. Pastor, já me separei do cara. O senhor tinha razão. Aquilo não é para mim. Deus tem outras coisas melhores para mim. Falei para ele que eu sou uma mulher casada. Isso que ele já tinha se divorciado, hein? Papel e tudo, já divorciado. Aí eu falei, mas fica tranquila. Orei por ela de novo. Falei, persevera. Uma semana depois, pastor, voltei com meu marido. Nós vamos casar. Estamos vendendo tudo. Vamos morar em outro lugar. Mas a nossa família está reconstruída. Sabe o que é isso, amados? Sabe o que é isso? Graça, amor, misericórdia. Ouve Deus hoje. O Espírito Santo está falando aqui nesta noite. Ouve Deus. Para de se culpar. Para de achar que é impossível. Para de achar que não é. O Espírito Santo está mandando dizer aqui sobre não é maldição hereditária, não. Não é porque aconteceu com o pai, com a mãe, com o tio, com o primo, que não sei o quê, o meu bisavô, o meu tataravô, não é nada disso. Está nas tuas mãos hoje decidir. Volta. Você pode ficar em pé, por favor? Hoje é noite de você dizer, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a esse amor que é. Eu quero voltar a sentir.